Sim, concurseiros, vocês são sempre bem-vindos ao nosso canal. Você já consegue observar nesta tela o edital cobrado pela Banca FUMARC para este concurso. Não é um edital muito longo de língua portuguesa, são poucos assuntos, mas esses assuntos requerem muita atenção. Vamos à resolução das questões. Sugiro que você pare o vídeo, resolva a questão e depois assista a nossa correção para sanar as suas dúvidas. Você pode ver questão da FUMARC do ano de 2022. Vamos ver o que pede. Justificam-se pela mesma regra. Então, aqui a gente já vai marcar. Mesma regra de quê? De concordância verbal. Quais dessas assertivas aqui são justificadas pela mesma regra de concordância verbal? Então, aqui nós temos o grupo de estudantes, você observa, gritava ou gritavam. A maioria dos funcionários preferiu ou preferiram. Fui eu quem fez ou fiz a entrevista. Foi ou foram ao cinema a mãe, o pai e as filhas. Então, aqui estão envolvendo algumas regras de concordância verbal. Observe só, você já definiu aí qual alternativa está correta? Quando o sujeito é composto por uma expressão partitiva, partitiva vem de parte de, uma porção de, o grosso de, metade de, a maioria de, muitas vezes aparece a maioria das pessoas. Pode aparecer também a maior parte, grande parte de. Então, observe, quando o sujeito for composto por expressão partitiva seguida de um substantivo ou pronome no plural, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Então, eu posso falar, a maioria dos alunos foi, concordando com a maioria, e aqui vai concordar com o substantivo se eu disser foram. Então, as duas são aceitas. Grande parte dos brasileiros, os brasileiros estão, grande parte está. Então, as duas formas são aceitas quando eu tiver expressão partitiva seguida de substantivo ou pronome no plural. Então, observe só. Vamos para a próxima regra dentro de concordância verbal cobrada nesta questão. Quando o sujeito é o pronome relativo que, o verbo concorda com o antecedente do pronome que. Observe só. Fui eu que cheguei. Então, aqui você já consegue identificar o quê? Esse pronome relativo que está se referindo ao sujeito aqui, não é isso? Observe só, ele está se referindo ao sujeito. Então, neste caso aqui, o verbo vai concordar com o quê? Com o antecedente do pronome relativo. Porque eu falo eu cheguei, então, fui eu que cheguei. Eu não posso falar fui eu que chegou. Bem simples. É o pronome relativo que o verbo concorda com o seu antecedente. Mas se for o pronome relativo quem, aí você já vai observar o quê? Que nós temos duas possibilidades. O verbo pode ficar na terceira pessoa do singular concordando com quem. Se eu disser, por exemplo, eu falo o quê? Quem chegou. Eu não vou falar quem cheguei, por exemplo. Ou pode concordar com o antecedente do pronome. Então aqui você vai observar o quê? O quem não tem mais letras que o que. Então, por isso ele tem duas possibilidades. O que só tem uma, vai concordar com o antecedente. O quem concorda com o antecedente ou então com o quem. Fui eu quem cheguei, aqui, esse cheguei está concordando com eu. Eu cheguei. E pode ser também quem chegou. Neste caso aqui, quem é o quê? Terceira pessoa. Eu poderia substituir por ele. Ele chegou. Então aqui lembre-se disso. Fomos nós. Quem saiu, olha aqui, o quem, o saiu está concordando com o quem e o nós saímos. Então, com o quem, duas possibilidades. E se for somente com o que, vai concordar só com o seu antecedente. Agora, observe aqui também mais uma regra cobrada nesta questão. Quando o sujeito composto, vamos marcar aqui. Então, eu tenho o sujeito composto. Quando esse sujeito composto vier pós-posto, vier depois do verbo, nós temos duas formas de fazer a concordância. Pode ser feita com o sujeito composto, indo para o plural, ou vai concordar com o núcleo mais próximo. Vamos ao exemplo. Observe, o pai e a filha.
Quem chorou? O pai e a filha. Sujeito é aquele que pratica a ação. Então, vou colocar aqui. Eu já tenho aqui o quê? Um sujeito composto, não é isso? Então, já sei, sujeito composto, ele está antes ou depois do verbo? Ele está depois do verbo. Tenho duas formas de fazer. Então, o que você vai observar aqui? O verbo pode concordar com o sujeito composto, choraram, sujeito composto, eles choraram, ou ele vai concordar com o núcleo mais próximo, chorou o pai. Então, você tem duas possibilidades de fazer. Bem interessante a questão, lembre-se disso daqui. Sujeito composto, depois do verbo, pode concordar com o núcleo mais próximo ou ir para o plural, concordando com os dois. Pegue o seu caderno, anote aí que isso vai facilitar na hora da prova. Voltando à questão, então, e agora, quais aqui que se justificam pela mesma regra de concordância verbal? Eu já vi o quê? Que neste caso aqui, fui eu quem fez ou fiz a entrevista. Aqui está relacionado a quê? Ao pronome quem. Quando aparecer o pronome quem, eu já sei, o verbo pode concordar com ele ou então vai concordar com o antecedente, eu fiz. Então, isso aqui é uma regra. Foi ou foram ao cinema a mãe, o pai e as filhas. Aqui você já consegue identificar o quê? O sujeito, cadê o sujeito? Vamos aqui. A mãe, o pai e as filhas. Aqui eu tenho o quê? Um sujeito composto. Ele está antes ou depois do verbo? Depois do verbo. Quando o sujeito composto vem depois do verbo, eu posso usar o quê? Posso usar as duas formas, singular ou plural. Então, o foi está concordando aqui com a mãe e o foram está concordando com o quê? Com o sujeito composto. Aqui, outra regra também. Não são regras iguais. A maioria dos funcionários preferiu ou preferiram o aumento de salário, disse há pouco. Quando eu tenho uma expressão partitiva, seguida de que substantivo no plural, o verbo pode ficar no singular concordando com a expressão partitiva ou no plural concordando com o quê? Com o substantivo ou pronome no plural. Então, até agora, nós temos três regras diferentes. O grupo de estudantes gritava ou gritavam palavras de ordem na manifestação. Trouxe esta questão aqui para você identificar. Ela é um pouco complexa no sentido de que, será que o grupo de estudantes, a concordância verbal correta seria somente gritava para concordar com o grupo? Aqui nós temos duas situações. Você vai identificar que esse grupo aqui ele expressa uma ideia de coletividade, não é isso? Coletividade. Então, e aqui também está subentendida a ideia de mais pessoas, então eram vários estudantes. Pode ser o grupo gritava e os estudantes gritavam. Então, aqui nós vamos identificar que nas assertivas 1 e 2, você já vai identificar aqui, a justificativa, a regra é bem semelhante. Eu não diria a mesma regra, mas ela é bem semelhante e a concordância ocorre da mesma forma. Tem as duas aqui por causa de quê? Por causa de a maioria ou o grupo, ou então por causa de substantivos no plural, o verbo ficará no plural. Estudantes e funcionários. Então, pela mesma regra de concordância verbal, as frases 1 e 2, essa vai gabaritar a questão. Questão de nível superior, a regência verbal está correta em... Quando fala de regência verbal, é você identificar, será que este verbo pede preposição? E se ele pede preposição, qual é o sentido dele? Por exemplo, se eu disser assistir o médico, vai significar uma coisa. Ok, está sem preposição, não é isso? E se eu disser, por exemplo, assistir ao médico? Você vai observar que na segunda frase já é exigida a preposição a. Nesta primeira frase aqui, o verbo assistir é um sinônimo, tem o significado de ajudar. E no outro, tem o significado de ver. Então aqui você observa, regência verbal é isso. Exige a preposição ou não? E se exige, qual o significado desse verbo? Você observa que o mesmo verbo assistir, quando ele vem acompanhado de preposição, ele tem um outro significado. E qual delas está correta?
Nós pisamos a grama descalços. Aí você vem, será que é pisamos a grama ou pisamos na grama? Vamos deixar então. O cargo que aspiras é muito bom. Gostei muito desta questão aqui, a FUMAR, que também cobra desta forma. Sempre que tiver aqui um pronome relativo, fique muito atento. Você tem de observar o quê? Se o verbo ele exige uma preposição. Eu sempre utilizo este exemplo nas nossas aulas. O livro que gosto. Esta frase está correta? Não. Por quê? Quem gosta, gosta de alguma coisa, não é isso? Então, o correto aqui seria o livro de que gosto. Por quê? A preposição exigida pelo verbo que vem depois do pronome relativo, ela virá antes. A preposição virá antes. Observe. Ele aspira. Quem aspira, aspira a alguma coisa no sentido de almejar, desejar. Então, o correto aqui seria o cargo a que aspiras. Por quê? Aspirar exige a preposição a. O gerente visou a todos os cheques com caneta preta. Será que esta frase está correta? Visar, acompanhado da preposição a, o que pode significar? Ele visa a um cargo, ele deseja, não é isso? Vou colocar aqui. Ele deseja um cargo. Agora, visar a todos os cheques aqui, sem a preposição, quando ele for um verbo transitivo direto, será no sentido de assinar. E aqui está no sentido de assinar. Então, é um verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, não vem acompanhado de preposição. Eles usaram os artifícios que dispunham. De novo, opa, tem pronome relativo, o mestre falou o quê? Eu tenho de observar este verbo. Quem dispõe, dispõe de alguma coisa. Ele disse também que esta preposição exigida virá antes do pronome relativo. Os artifícios de que dispunham. Então, errada. Única correta, alternativa A. Você pode falar, nós pisamos a grama e nós pisamos na grama descalços. Aqui, a regência do verbo pisar, ele pode ser um verbo transitivo direto, sem a preposição, ou um verbo transitivo indireto, quando virá acompanhado da preposição em. Memorize aqui esta questão do pronome relativo, quando o verbo exige a preposição depois dele. Nas tragédias familiares, só há vítimas, embora alguns devam, e agora? Alguns devam ser mais responsáveis do que outros. O verbo destacado está flexionado, e agora? Qual é esse tempo? Devam. Aqui você já observa que eu tenho o quê? Isso daqui é uma conjunção coordenada ou subordinada? Subordinada. Então, aqui eu tenho o quê? Uma oração subordinada, adverbial, concessiva. Expressam a ideia de concessão. É diferente de oposição. Fique atento, em outras aulas trarei para vocês também a explicação dessas conjunções concessivas. As conjunções subordinadas, você vai se lembrar de que os verbos estarão no subjuntivo. Observe aqui, esse devam, subjuntivo. Ok, o modo subjuntivo, ele vai indicar o quê? Uma possibilidade, uma incerteza. Vamos ler a frase para ver se temos uma incerteza. Vou colocar aqui também. Incerteza. Nas tragédias familiares, só há vítimas, embora alguns devam ser mais responsáveis. Alguns devam. Aqui nós temos o verbo dever. Aqui vai indicar o quê? Uma possibilidade. Eles devem chegar, é uma possibilidade, eles devem ser mais responsáveis. Possibilidade, não tenho certeza se serão. Então, eu já sei, aqui eu tenho o modo subjuntivo. Não é indicativo, porque o indicativo vai indicar vai expressar uma certeza, para evitar a redundância. Então, agora é presente ou futuro? Aqui é presente do subjuntivo. Então, que eu deva, que tu devas, que ele deva, que eles devam. Então, aqui não é futuro do subjuntivo. Futuro do subjuntivo vai aparecer lá, por exemplo, quando eu dever ou se eu dever. Então, futuro do subjuntivo, você vai se lembrar de quê? Que nesse futuro do subjuntivo vai aparecer aqui também a questão do quando, ou então se eu dever. E aqui é o quê? Presente do indicativo. Aí você vai se lembrar de quê? Melhor, presente do subjuntivo. No presente do subjuntivo, se o verbo for da
da primeira conjugação, ele vai ficar, eu sempre falo assim, se for do A, o A vira E. Então, do verbo amar, eu vou falar o quê? Que eu ame, que eles amem. Agora, se for o verbo da segunda ou terceira conjugação, ou ir, vai virar o quê? O A. Então, aqui eu vou falar que ele parta, que ele deva, não é do verbo dever, não é da segunda conjugação, virou A. Anote aí também no seu caderno. Modo subjuntivo, olha aqui, o presente do subjuntivo. Se for o verbo da primeira conjugação, ar, ele vai virar é. Então, que eu ame, que eu estude, que eles estudem mais. Se for da segunda e terceira conjugações, virará, como já vimos aqui, o A. Então, que eles partam, que eles dividam, certinho? Que eles bebam. Então, aqui para você memorizar também. Então, presente do subjuntivo indica uma possibilidade e, neste caso, está no presente nada do futuro. A colocação do pronome oblíquo é facultativa. O que é facultativo? Voto facultativo, você pode ou não votar. Então, facultativo é quando você pode colocar, quando se trata de colocação pronominal, é ser. O pronome oblíquo átono, por exemplo, ele pode vir antes ou depois do verbo. Nas minhas aulas eu falo muito sobre Enéas 4Ps. Observe só a explicação que farei dentro de colocação pronominal, memorize Enéas 4Ps. São as palavras atrativas que vão levar à ocorrência da próclise. Ou seja, pronome oblíquo átono virá antes do verbo. O que as bancas mais cobram? Próclise. Próclise é o quê? Quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo. Quais são esses pronomes oblíquos átonos? Me, te, se, nos, vos. Esses daqui você pode usar tanto com verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Temos também o, a e suas variações. Quando eu falo suas variações, pode ser os, as, lo, lá, los, las. Se o verbo terminar em som nasal, no, na, nos e nas. E também temos lhe ou lhes, que serão os objetos indiretos. Serão complementos verbais dos VTI, os verbos transitivos indiretos, correto? O que as bancas mais cobram, como eu disse, próclise, quando o pronome vem antes do verbo. Então, lembre-se disso daqui. Aí eu criei o quê? O Enéas 4Ps. Enéas 4Ps, tínhamos um candidato à presidência da República, que ele tinha pouquíssimos segundos, então ele só falava, meu nome é Enéas, ou seja, o Enéas só falava 4 palavras, então por isso criei Enéas 4Ps. O que é o Enéas 4Ps? Então aqui são as palavras atrativas que vão levar à ocorrência de próclise, ou seja, o pronome oblíquo átono virá perto dessas palavras e antes dos verbos. Em, ou seja, com a preposição em, seguida de verbo no gerúndio. Se eu disser, em se tratando de matérias, gosto muito de português. Negativas vão aparecer as palavras não, pode ser que apareça também nunca, ou então jamais. Apareceram estas palavras, você já sabe. Pronome oblíquo átono vem perto delas e antes do verbo. Não me interessa, por exemplo. Frases exclamativas, por exemplo, se eu disser que Deus o acompanhe, por exemplo. Então, acompanhar é o verbo, que Deus o acompanhe. Acompanhar é o verbo, então aqui estou desejando alguma coisa. Frase exclamativa, pronome oblíquo átono veio antes do verbo. Advérbios, as bancas cobram muito, fique atento, ou seja, se tem um advérbio, o pronome oblíquo átono virá perto dele e antes do verbo. Ainda ou então, se eu disser não ouvi, por exemplo, ainda o conheci, ainda não o conheci. Então aqui, apareceu o advérbio, você já sabe. Também palavra atrativa, correto? Infelizmente o vi, se eu disser aqui. Infelizmente é o quê? Um advérbio, não é isso? Infelizmente, o vi. Então, vem antes do verbo e o pronome oblíquo átono e vem perto do advérbio, que é uma palavra atrativa.
As orações subordinativas, principalmente o quando, se eu disser quando o conheci ou quando conheci o, quando o conheci. Por quê? Aqui eu tenho uma conjunção subordinativa. As conjunções subordinativas, elas vão atrair o pronome oblíquo átono para perto delas e ele virá antes do verbo. Agora vem os 4 P's. Pronome interrogativo, quando vai fazer uma pergunta. Os pronomes relativos, que as bancas cobram bastante também, principalmente o que? Apareceu o que? Pronome relativo, vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dele, nós teremos um caso de próclise. Os pronomes indefinidos, que as bancas cobram bastante também. Todo ou toda, por exemplo, né? Certa, alguma, quem também pode ser, nenhuma. Apareceu aqui pronome indefinido, você já sabe. Também palavra atrativa, pronome oblíquo átono vem perto dela e antes do verbo. E também os pronomes demonstrativos. Esse, aquele, aquela, aquilo, isso. Então, apareceram aqui os 4 P's, memorize-os. Pronome interrogativo, relativo, indefinido, demonstrativo. O pronome oblíquo átono virá perto dele e nós teremos obrigatoriamente um caso de próclise. Enéas 4 P's. Não se inicia a frase com os pronomes oblíquos átonos. Lembre-se disso aqui também, que às vezes as bancas cobram. Não pode iniciar a frase com os pronomes oblíquos átonos. Agora que já memorizaram Enéas 4 P's, vamos ver onde o pronome é facultativo. Ele deixou de os levar para a escola. Aqui nós temos o quê? Um verbo no infinitivo. Será que eu poderia falar ele deixou de, vamos colocar aqui, levá-los para a escola? Poderia sim. Então eu deixo aqui por enquanto. Espero que nos vejamos em breve. Aqui nós temos o que, este que, o que? Uma oração subordinada substantiva. Ok, chegou a oração subordinada, aí nós já sabemos, as orações subordinadas são palavras atrativas. Então, se é palavra atrativa, o pronome oblíquo átono nos tem de vir antes do verbo e virá perto da palavra atrativa. Então, aqui é obrigatória a ocorrência de quê? Da próclise. Não os julgue por isso. Não é o N de Enéas, palavra negativa, atrai o pronome para perto dela, ele virá antes do verbo, obrigatoriamente ocorrerá uma próclise. Então, descarta a alternativa C. Quem os chamou? Aqui nós já vimos o que? Pronome interrogativo, Enéas 4 P's, virá perto do pronome antes do verbo, novamente uma ocorrência obrigatória de quê? De próclise. Então, já venho, descarto a alternativa A. Quando eu tenho um verbo no infinitivo aqui, observe que tem uma preposição que também você pode usar o pronome oblíquo átono antes do verbo próclise ou depois, neste caso aqui, ênclise, como você já consegue observar. Então, ele deixou de levá-los para a escola ou ele deixou de os levar. Lembre-se de que tem Enéas 4 P's, obrigatoriamente o pronome tem de vir antes do verbo, ele não pode vir depois.